Agora a gente vai ver um resumo bem basiquinho sobre sílabas tônicas. Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade. Ela é classificada quanto a posição. E tem 3 posições que interessam muita gente, que são a antepenúltima, a penúltima e a última sílaba tônica. Essas palavras têm nomes especiais. A gente chama de oxítonas quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, como por exemplo em maracujá, em café ou recompor. E a gente chama de paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, como por exemplo em cadeira, caráter, mesa. E de proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima da palavra, como nos casos da palavra sílaba, metafísica, lâmpada e as palavras que possuem só uma sílaba. Essas palavras são chamadas de monossílabos e podem ser tônicos ou átonos também. E não é muito difícil de identificar a diferença entre o monossílabo átono para o monossílabo tônico. Os monossílabos átonos são aqueles que são pronunciados com pouca intensidade no interior da frase. Como, por exemplo, o menino me perguntou quando lhe entreguei o pedido. Observe que os monossílabos grifados são pronunciados de forma tão fraca que se descaracterizam no interior da frase. Quando a gente pronuncia o me, a gente fala mi, e quando pronuncia o lhe, a gente pronuncia como li, e o o como u. Já os monossílabos tônicos são aqueles que são pronunciados com bastante intensidade no interior da frase. Por exemplo, no mês passado tu dissestes a mim que sentia dor de dente. Só dá para saber se os monossílabos são tônicos ou átonos dentro da frase. Os tônicos têm uma pronúncia mais distinta e os átonos soam como uma sílaba da palavra anterior ou posterior e não podem aparecer sozinho como resposta a uma pergunta. Como só dá para saber se ele é tônico ou átono no interior da frase, não faz sentido ficar colocando uma lista de monossílabos, sendo que dependendo da frase ele pode ser tônico ou átono. Agora nas frases a seguir, quais são os monossílabos tônicos e os átonos? A gente pronuncia Paulo dá o braço a torcer? Não. Pedro dá o braço a torcer? Dá. Nesse caso, o não e o dá são monossílabos tônicos, o e o a são átonos.